Olá, eu essa semana fui procurado por uma senhora e que queria que eu acompanhasse até a delegacia da mulher, porque ela estava sofrendo constantes ameaças do seu ex-namorado, através de telefonemas, pessoalmente, ameaça de expor fotos do seu relacionamento. Então, esses fatos todos conturbados levam a uma alteração do estado psicológico da mulher. Isso é ponto pacífico. Então, ela, ao vir receber a minha orientação e pedir para eu acompanhá-la, eu conversei antes com ela exatamente para saber um pouco mais detalhado das versões que foram apresentadas, né, por ela e por uma pessoa que a acompanhava. Esse é um fato assim muito peculiar nos crimes de violência doméstica. Mas o que chama a atenção e que nós teremos assim um pouco mais de cautela ao fazer uma avaliação, né, uma síntese desses tipos de problema, é que existe por trás disso tudo um contexto social. Isso também é ponto passivo. Já vem uma questão histórica, secular, de que as mulheres são segregadas, né, espancadas e vítimas de feminicídio. E historicamente isso também é comprovado pela própria relação patriarcal existente no Brasil. Esses fatos todos podem ser considerados como fatores, né, para que haja um desencadeamento da violência doméstica. Mas essa luta continua e existem também outros fatores que podem ser agregados ainda a um contexto de uma violência doméstica. E por esses outros fatos existem as questões econômicas, existem fatores socioculturais que devem ser levados também em consideração. E também um fator que é muito importante é o emocional, que é a conjugação da relação existente entre marido e mulher, namorados e tudo mais. E esses fatores acabam também se desencadeando quando não bem harmonizado entre eles e acaba desencadeando para a violência doméstica. E aí sempre tem aquele detalhe que não é considerado uma causa, mas um fator de que o homem quase não se conforma com aquela separação, ou então por se considerar um pouco mais forte, né, fisicamente, acaba aplacando essa violência doméstica contra a mulher. Bom, esses fatores aí, eles podem ser levados aí todos em consideração para efeito de estudo, né, de análise de política criminal, sociológica, para que se possa chegar também a um resultado, ou uma solução, ou uma redução dessa criminalidade. E também o Brasil é uma teia de fatores, de problemas complexos, e que estruturalmente não se pode fazer uma análise simplória e bem rápida e que possa é, terminar com todo o problema por uma análise talvez até superficial. Muito do contrário. Esse problema é muito mais complexo e precisa de muito cuidado ao ser analisado. Eu considero que também a própria mulher pode também é, se manifestar com relação a isso, se empoderar mais com relação a isso, quanto a esses problemas. Ela pode também tomar atitudes mais decisivas, e isso vai certamente colaborar para que a mulher não seja mais vítima da violência doméstica, né? Bom, também chama a atenção um fator existente na década de 90. Foi instalado lá em Nova York pelo prefeito da época, o Giuliani, que era o programa de tolerância zero. Esse programa de tolerância zero ele foi deflagrado porque havia uma
uma contingência dessa violência e era avassaladora. Então, o prefeito da época, o Giuliani, ele acabou deflagrando esse programa, um programa de tolerância zero, exatamente para atacar os crimes de menor potencial ofensivo. O que são esses crimes de menor potencial ofensivo? A gente pode considerar que dentro desses crimes de menor potencial ofensivo estejam a ameaça, crimes contra a honra, falando aqui do Brasil, né? Crimes contra a honra, calúnia, difamação, injúria. Esses crimes aí estão lesão corporal leve. Esses crimes aí estão dentro de crimes de menor potencial ofensivo. Então, o prefeito da época fez o quê? Um ataque a esses crimes, né, pelas medidas policiais, judiciais, toda a estrutura do sistema judiciário, o sistema criminal, melhor dizendo. Então, quando ele fez esse ataque, ele conseguiu reduzir a violência em mais de 60% da criminalidade, não só dos crimes de homicídio, mas de uma maneira geral. Então, isso foi muito importante. Vejo que isso aí teve um efeito com a ideia de diminuir os crimes de maior potencial ofensivo. Por exemplo, o caso do homicídio. Quem faz uma ameaça, a possibilidade de concretizar essa ameaça é muito grande. Então, o programa de tolerância zero, ele estava visualizando que atacando os crimes de menor potencial ofensivo, ele poderia reduzir os crimes de maior potencial ofensivo, como roubo, os crimes de homicídio, estupro e por aí em diante. E conseguiu reduzir drasticamente a violência em Nova York na década de 90. Então esta foi uma matemática, um avanço que se teve, uma medida drástica, mas ao mesmo tempo que evoluiu para essa diminuição da criminalidade. Então fica aqui também essa explanação para que aqui no Brasil, a gente possa ter uma observação melhor com relação à implementação desse programa Tolerância Zero, que foi feito lá na década de 90, mas pode ser aprimorado, pode ser, obviamente, ele pode ser adequado à realidade brasileira, né? Então, eu acho que essas são as considerações para essa situação que desencadeia e evolui para outros crimes de maior potencial ofensivo. É isso aí.